Bom dia. Vamos à próxima aula de Teologia do curso básico. Maravilha. Bom, eu vou ler aqui o texto para nós. Vou ler o texto e vou passar os exercícios. Vou falar os exercícios, tá? Ó, estamos na lição 1, texto 3. Lição 1, texto 3. Ventos de doutrina. Ventos de doutrina. Vamos lá. A terrível perseguição que sofria a igreja do segundo e terceiro séculos não era o único obstáculo à sobrevivência da fé cristã. Havia também outro terrível inimigo, a heresia. Nenhum esboço da história da igreja deste período seria completo sem algumas considerações a respeito destas heresias. Uma delas, ebionitas. Ebionitas. Para os ebionitas, a lei judaica era suprema. Logo, desejavam que todos os cristãos, mesmo os gentios, a observassem-na. Rigorosos na guarda do sábado, na circuncisão e nos rituais judaicos, os ebionitas eram sucessores dos judaizantes. Esses rejeitavam todos os escritos de Paulo, aceitando apenas o Evangelho de Mateus, em hebraico. Ainda negavam a pré-existência do Senhor Jesus. Ademais, afirmavam ser Jesus o Messias somente pelo fato de o Espírito Santo ter descido sobre ele no batismo, deixando-o antes de sua morte no Calvário. Portanto, quando morreu, Jesus era um homem comum. Agora, outro grupo que se levantou, os gnósticos. Gnósticos. Antigos doutores da igreja atribuem a origem do gnosticismo a Simão, o mago. Já Eusébio de Cesária registra o testemunho de Egésipo de que o gnosticismo influenciou certas seitas judaicas. Irineu, Tertuliano e Hipólito atribuem a origem do gnosticismo à filosofia grega, acreditando principalmente a Platão, Pitágoras e Aristóteles, as ideias filosóficas que moldaram a heresia gnóstica. Seus mais conhecidos mestres foram Cerinto, no final do século I, Marcião e Valentino Taciano, entre o ano 110 e 172, e Brasílides e Saturino, no início do século II. Saiba mais. Gnosticismo e gnose. A palavra gnosticismo vem do vocábulo grego gnosis, que quer dizer conhecimento. Conhecimento. Na ótica gnóstica, a doutrina oferecia um conhecimento especial, reservado somente aos dotados do verdadeiro entendimento. E mais, a doutrina gnóstica, no segredo
e mais na doutrina... agora eu não entendi. E mais, a doutrina consistia no segredo pelo qual se obtém a salvação. Giovanni Frímulo afirmou com razão que o gnosticismo era a primeira e mais perigosa heresia aos cristãos primitivos. Mesmo hoje, no século XXI, os chamados cristãos da nova era têm dado nova ênfase à heresia gnóstica. Em nossa sociedade pluralista e relativista, apresentam um falso evangelho esotérico que defende a substituição da doutrina bíblica pelos ensinamentos e doutrinas demoníacos que professam. O gnosticismo era um movimento sincrético dentro da esfera do cristianismo. Syberg afirma que o gnosticismo era pagão e não cristão gentílico. Berkovic cita o professor Walter, que faz uma análise simples deste movimento, como o furto de alguns trapos do cristianismo para cobrir a nudez do paganismo. Tentavam responder aos complexos questionamentos religiosos surgidos no paganismo com uma mera roupagem cristã. Resumo dos ensinamentos do gnosticismo. Matéria. O que eles falavam da matéria? Matéria total e irreversivelmente má. A salvação consistia na eliminação da matéria. Isso não pode ser feito a não ser pelos que possuem a gnosis e praticam o asceticismo. Em outros casos, a libertinagem. Deus. Deus. O pensamento gnóstico era dualista, pois acreditavam em dois deuses, um bom e um mau. O Deus bom seria insondável, interagiria com suas criaturas por meio de suas emanações, ou chamados aels, isto é, seres intermediários que em seu conjunto formavam o pleuroma. O cosmos ou universo. O mundo da matéria foi criado pelo Deus mau, ou inferior. Uma entidade subordinada do mundo hóstil. Esse Deus inferior chama-se Deumurgo, sendo identificado no gnosticismo cristão como Yahvé do Antigo Testamento. Um Deus passional, vingativo, contrastando com o Deus bom, verdadeiro e virtuoso, identificado como o Cristo do Novo Testamento. Ao considerarem que a matéria é inerentemente má, pensavam que Cristo era apenas um ser celestial dotado de um corpo fantasmagórico. Salvação consistia em livrar-se da prisão da matéria, do mundo visível e dos poderes, o que somente poderia ocorrer mediante a iluminação espiritual mística, que faz a pessoa interagir com o mundo espiritual.
o significado do gnosticismo para o cristianismo antigo. O gnosticismo não pôde evitar o triunfo da fé cristã, sendo vencido pelos sólidos argumentos dos pais da Igreja, pela interpretação mais séria do Novo Testamento e a fixação de seu cânon, e a exclusão de todos os falsos evangelhos e epístolas que circulavam na Igreja, como o espúrio Evangelho de Tomé. Com o combate ao gnosticismo, a Igreja aprendeu a entender bem os contrastes entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. As doutrinas fundamentais foram definidas e explicadas. Por exemplo, a doutrina de Deus foi salva das especulações mitológicas ou gnósticas. Logo, confessaram a crença num Deus verdadeiro e soberano e justo. A crença num Deus verdadeiro que é soberano e justo. O Ser Supremo, Criador e sustentador do universo. O Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E em Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que redimiu sua igreja por meio do seu sacrifício expiatório. No entanto, algumas ideias gnósticas, infelizmente, foram absorvidas pela Igreja e, no passar dos anos, formaram o núcleo de muitas doutrinas errôneas do catolicismo. O conceito de sacramento, a ideia de um Deus oculto que não pode ser encontrado sem intermediários, anjos, santos ou mesmo Maria. Sua divisão dos homens em ordens inferiores e superiores, bem como a importância acreditada ao asceticismo, são exemplos. Marcionismo. Vamos ver. Outra seita, tá? Marcião era natural da região do Ponto, homem de posses, filho do bispo de Sinop. Diz Berkoff que foi expulso da casa, aparentemente por motivo de adultério. Chegou a Roma em 144, onde logo chamou tanta atenção de muitos que tensionavam fazê-lo bispo. Porém, com o tempo, as pessoas foram se convencendo que Marcião era um herege, o que o levou a fundar sua própria igreja. Esta subsistiu por séculos. Marcião sustentava postulados próximos aos do gnosticismo, uma vez que cria num dualismo. Acreditava que o mundo fora criado por um Deus mau e defendia que o Deus do Novo Testamento, o Pai do Senhor Jesus, não era Yahvé do Antigo Testamento. Havia um Deus supremo, que é o Pai de Yahvé, que é o Pai e um ser inferior. Vamos ler de novo, tá? Ó. Marcião sustentava postulados próximos ao do gnosticismo, uma vez que cria num dualismo. Acreditava que o mundo fora criado
por um Deus mau e defendia que o Deus do Novo Testamento, o Pai do Senhor Jesus, não era Yahvé do Antigo Testamento. Havia um Deus supremo, que é o Pai, e um ser inferior e ignorante, que seria Yahvé. O que o fez rejeitar o Antigo Testamento como a palavra de Deus. Mesmo no Novo Testamento, Marcião só aceitava o Evangelho de Lucas e as epístolas de Paulo. Entretanto, as aberrações doutrinárias de Marcião não paravam por aí. Rejeitava por completo a criação, a encarnação e a ressurreição. Montanismo. O montanismo não podia ter entrado em cena em momento mais impróprio historicamente. A Igreja já sofria a séria ameaça do gnosticismo, do marcionalismo e de outros falsos profetas que iam aparecendo. O formalismo tomava conta da vida da Igreja. Neste período surgiu o montanismo como um movimento de reação. Montano da Mícia, surgiu afirmando ter recebido uma mensagem especial do Espírito Santo. Acompanhado pelas profetisas Priscila e Máxima, anunciava que o Paracleto falava por intermédio dele. Montano. Na verdade, em quase tudo os montanistas eram ortodoxos. Porém, o ponto nevrálgico era as posições escatólicas do movimento, pois esperavam um fim do mundo iminente, exaltavam a busca do martírio e davam uma autoridade ao dom de profecia, talvez maior do que as Escrituras. Praticavam uma disciplina rígida, chegando a dividir as pessoas em espirituais, os montanistas, e em carnais, as demais pessoas. Tertuliano, que possuía tendência acentuada ao legalismo, uniu-se aos montanistas. Muito bem. Agora vamos para os exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro e F para falso. O gnosticismo era um movimento sincrético dentro da esfera do cristianismo. A primeira é verdadeiro. Primeira, verdadeiro. Segundo, antigos doutores da Igreja atribuem a origem do gnosticismo a Simão, o mago. A 2 é verdadeira. Questão 3. Marcião não era um herege, mas fundou sua própria igreja. A 3 é falsa. A 3 é falsa. F. Marcião era um herege. Aqui está escrito, Marcião não era um herege. Marcião era um herege. 4. Marcião sustentava postulados próximos aos do gnosticismo, uma vez que cria no dualismo. Verdadeira. 4, verdadeira. A 5, do Novo Testamento, Marcião só aceitava o Evangelho de Lucas.
A quinta é F, é falsa. Tá? Falsa. Do Novo Testamento, Marcião só aceitava o Evangelho de Lucas, é falsa, porque ele aceitava também as epístolas de Paulo. Tá? Então a quinta é falsa. Sexta, em quase tudo os montanistas eram ortodoxos. Sexta, V, verdadeira. Sétima, sete, além da perseguição que sofria a igreja do segundo e terceiro séculos, outro obstáculo à fé cristã era a heresia. V, verdadeira. Além da perseguição que sofria a igreja do segundo e terceiro século, outro obstáculo à fé cristã era a heresia. V, verdadeira. 8. Para os ebionitas, a lei judaica não era suprema. A 8 é falsa, tá? 8 é falsa. Para os ebionitas, a lei judaica não era suprema. Aqui é falsa. Para os ebionitas, a lei judaica era suprema sim. Tá? Então a 8 aqui é falsa. 9. A doutrina gnóstica somente dizia que a matéria é irreversivelmente má? Bom, aqui eu botei falsa, tá? Porque a doutrina gnóstica falava de muitas outras coisas, não somente disso. Então 9 é falsa. 10. Marcião rejeitava por completo as doutrinas da criação, encarnação e ressurreição. Aqui é verdadeira. 10, verdadeira. Então, Deus abençoe a todos e até a próxima aula.